de integral dupla em coordenadas polares. A gente vai trabalhar com a mudança de variáveis. É importante vocês pegarem a teoria, lerem a teoria em algum livro de cálculo, integral dupla, mudança de variáveis. Eu já vou fazer a aplicação direto em coordenadas polares. Então acompanhe o exemplo. Calcule a integral dupla dessa função y mais 2 sobre a região R do plano xy, claro, onde R é a região do plano limitada pela circunferência com centro na origem, circunferência com centro na origem, e raio 2. Essa é a região de integração. Então, assim, não é uma regra, mas sempre que a região de integração envolver circunferências, ou então curvas, que você conheça a equação polar, desconfie que talvez seja mais prático, mais simples você resolver a integral usando coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, o que é que a gente sabe, né? De coordenadas polares. Nós temos que x é igual a r cosseno de θ, y r seno de θ. Sempre que acontecer na função x² mais y², você já pode substituir direto. Se você substituir r cosseno θ aqui no lugar de x², né? No lugar de x, vai ficar r² cosseno quadrado de θ, r² seno quadrado de θ aqui no lugar de y. Colocando r² em evidência, fica cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1. E aqui você já pode usar direto, que o x² mais o y² é o r². E mais, na hora da gente armar nossa integral, a gente vai usar o que chamamos de determinante jacobiano, o módulo do determinante jacobiano. No momento certo eu vou chamar a atenção. Então a nossa integral está aqui no sistema xy, são todos esses pontos internos, né, limitados por essa circunferência de raio 2. O que a gente vai fazer é calcular a integral agora em outro sistema de coordenadas. É claro, um sistema de coordenadas que relaciona x e y com r e θ. O novo sistema de coordenadas é o sistema rθ. A gente vai obter a variação agora nas variáveis r e θ para essa região de integração. Então eu tenho a integral dupla, né? Y mais 2 dx dy, dy dx, eu estou escrevendo ali dA, sobre a região R. E agora, vou armar essa integral nas variáveis r e θ. Primeiro observe que a função y mais 2, mesmo que envolvesse aqui no caso, não depende de x, mas mesmo que eu tivesse a variável x, basta substituir o x e o y por r cosseno θ, r seno θ. Se tivesse aqui x² mais y², eu ia substituir tudo por r ao quadrado. Então, nesse caso, a função em xy agora vai passar a ser uma função em rθ. Vai ficar y r seno θ mais 2. Essa é a função nas variáveis r e θ. Toda vez que você fizer uma mudança de variáveis em coordenadas polares, você sempre vai ter que acrescentar aqui, multiplicando toda a função agora em r e θ, você vai ter que acrescentar, né, multiplicando aqui, o determinante jacobiano que eu comentei com vocês há poucos instantes, que em coordenadas polares é igual a R. Esse determinante jacobiano tem a ver com as derivadas parciais. Você vai obter, né, uma matriz formada pelas derivadas parciais de x em relação a R, x em relação a θ, também y em relação a R, y em relação a θ, e calcular o determinante dessa matriz. Você vai obter esse resultado. E aqui nós temos na integral dx dy ou dy dx, esse dA, que agora nas variáveis r e θ vai ser dr dθ ou dθ dr. Nesse caso a gente vai ver que tanto faz
essa ordem, eu vou escrever dr dθ. Está aqui a função jacobiana. Geralmente chamamos simplesmente por jacobiano. E falta agora dizer a variação de r e de θ nessa região de integração. Cuidado, né? Porque a forma de você obter a variação de r e θ é diferente da forma como você obtém a variação de y e de x. O r é sempre medido partindo da origem. O r a gente está trabalhando com valores sempre maiores ou iguais a zero. E observe que nessa região de integração, em qualquer direção que você seguir, o r sempre está variando partindo de zero até chegar no valor de r desse ponto, que é a distância à origem, nesse caso, por ser uma circunferência, 2. Observe que qualquer direção que você seguir, sempre o r está variando de 0 a 2, em qualquer direção. Então, a minha variável r, como eu escrevi o dr, vai ser a variação de r nessa primeira integral, né, na integral mais interna, de 0 a 2, para esse exemplo. Enquanto que θ é medido partindo do eixo x, né, no sentido anti-horário. Então você vai pegar, para qualquer valor de r, você vai obter a variação de θ para essa região de integração. Veja que qualquer que seja o valor de r entre 0 e 2, para essa região de integração, nós vamos ter o θ variando, sempre dando uma volta completa. Temos sempre que trabalhar em radianos, nesse caso, o θ variando de 0 até 2π, por ser uma volta completa. Essa é a variação de θ, de 0 a 2π. Para resolver essa integral, conforme as demais que a gente tem resolvido. Você vai integrar essa função, para obter a primitiva em relação a r, vai considerar θ e tudo que envolve θ constante. Aplica o teorema fundamental do cálculo. Depois você vai integrar em relação a θ. Lembrando que a integral de seno é menos cosseno. Façam essa conta, vocês vão obter como resultado 8π. A interpretação geométrica continua a mesma, né? Na verdade, essa integral coincide com essa, né? Essas duas integrais aqui têm o mesmo resultado. A gente só resolveu essa integral aqui em coordenadas polares. Vocês podem até tentar resolver essa integral em cartesianas. Lembrar a equação da circunferência, x² mais y² igual a 4. A circunferência de raio 2, a partir disso aí você obtém essa função, y como função de x, e essa outra função, também y como função de x, e você consegue escrever a integral em cartesianas. Talvez não seja tão simples de obter o resultado. E é importante a gente lembrar, né, a interpretação geométrica, que isso significa o volume de um sólido no R3. Eu vou fazer, nesse caso, vamos desenhar no R3 que sólido seria esse, né? No plano XY, nós temos um disco, vejam que eu desenhei o eixo X inclinado. Procure entender que esse X, na verdade, é um eixo saindo aqui do plano do quadro, né? Então nós temos o disco de raio 2 lá no plano XY. Essa é a região de integração. Um disco de raio 2, centro na origem. E agora nós estamos integrando a função z, a gente vai considerar z como função de xy, a função z igual a y mais 2. O gráfico dessa função lá no R3 é um plano. Nós vamos ter um plano que corta o eixo z em 2.
Com isso a gente consegue visualizar geometricamente esse sólido. Nós vamos ter, na verdade, um pedaço de um cilindro. Esse resultado, 8π, significa geometricamente o volume desse sólido, que tem como base um disco, sempre na origem raio 2, e a tampa, um pedaço do plano. Vou apagar umas partes aqui do desenho, para ficar mais claro. É o sólido, ou melhor, é o volume desse sólido, limitado pelo plano, e como base o disco de raio 2. Um erro bastante comum, os alunos cometem, pensam que é o seguinte: pela região de integração apresentar simetrias, o aluno pode pensar que basta calcular a integral só nesse pedaço do disco e depois multiplicar o resultado por 4. E isso não é verdade, porque o resultado geometricamente é o volume de um sólido. Depende dessa função que a gente está integrando. Então você precisa da simetria, não só da região de integração, como também do comportamento da função. Então, não é válido você pensar que vai integrar somente em 1/4 do círculo e multiplicar o resultado por 4, que vai chegar em 8π, vai dar errado. E aqui está claro por quê, né? Veja que à direita do plano XOZ, você tem o sólido, diferente da outra parte à esquerda do plano XOZ, onde as alturas são menores. Então é isso aí. Até o próximo exemplo.